Olá, galerinha. Aqui é a professora Amanda, tá certo? E hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre o verbo, sua definição e estrutura, tá? A grosso modo, podemos dizer que o verbo ele vai estar sempre indicando uma ação. Mas eu trouxe para vocês aqui duas definições de verbos. A primeira é de Segalha, onde diz o seguinte: palavra que exprime ação, estado, fato ou fenômeno. A segunda foi de Bécara, onde diz o seguinte: entende-se por verbo a unidade de significado categorial, que se caracteriza por um molde pelo qual organiza o falar, seu significado lexical, certo? Vejam que o verbo ele vai estar sempre exprimindo uma ação, tá? E o verbo ele vai ter uma estrutura bem básica, estrutura essa que já estudamos no decorrer de vários anos, tá certo? O verbo é uma palavra constituída basicamente por duas partes, o radical e a terminação. O radical vai ter a significação básica do verbo. A terminação vai conter a indicação de pessoa, de tempo, de número, de modo e etc. De maneira bem simples, temos aí a exemplificação do que seria um radical e do que seria a terminação, tá certo? Vejam que aí nós vamos ter o verbo apitar. O verbo apitar, neste caso, é um verbo regular, tá? Entretanto, existem algumas formas dos verbos cujas as terminações não fazem indicação de pessoa, número, tempo e modo. Uma delas é infinitivo impessoal. O infinitivo impessoal termina sempre por R, que justamente com a vogal que vem antes dele, a vogal temática, formam a terminação de infinitivo. Por um exemplo, cantar, vender, partir. Vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. Dentro desse aprofundamento, vamos observar a estrutura interna das formas verbais, certo? Onde informa o seguinte: conjugar um verbo significa apresentar todas as formas em que um determinado radical pode se manifestar ao flexionar-se, isto é, ao receber a vogal temática da conjugação ou classe a que pertence e os sufixos de modo, tempo e sufixo de número, pessoa. Só para relembrar um pouco, lembrem que a vogal temática ela tem a função de identificar a classe ou a conjugação que pertence aos verbos. O sufixo de modo e tempo indica a flexão do verbo no tocante ao modo, tempo e verbal, tá certo? Vai estar indicando o seu modo e o seu tempo verbal. Quando a gente trabalha com o sufixo de número e pessoa, nós vamos estar indicando a pessoa na qual o verbo se encontra, certo? Se observarmos, encontramos todas essas informações na estrutura do próprio verbo. Por um exemplo, trabalhassem. Trabalhassem, essa partezinha em vermelho, do T até o H, nós vamos ter o radical, tá certo? O radical verbal é o morfema portador de um conteúdo lexical específico. É ele que traduz o conteúdo sentido da ação nomeada. Vejam que pelo início do verbo, nós já conseguimos compreender a ação que está sendo desempenhada por este verbo, tá certo? A vogal temática, essa partezinha laranja, é o morfema gramatical que identifica a classe ou conjugação a que pertencem os verbos, certo? A desinência, ou sufixo modo temporal, indica que o verbo está flexionado no modo subjuntivo, no pretérito imperfeito. Vejam que nessa parte aí, modo temporal, nós vamos ter o modo, certo? Que é o subjuntivo, e o tempo, que vai ser o pretérito imperfeito. Essa última letrinha, esse M, vai estar se referindo à desinência, sufixo, de número pessoal. Ela vai estar indicando que o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural, certo? Se a gente para observar dos verbos, nós vamos conseguir tirar essas informações, tá? Lembrando, recordando, revisando, as conjugações verbais são divididas em três partes no português. A primeira conjugação, que é indicada pela vogal temática A, temos o AR. A segunda conjugação, que tem a vogal temática E, temos o ER. E a terceira conjugação, indicada pela vogal temática I, temos o IR. Então, temos primeira, segunda e terceira conjugação, AR, ER e IR.
Chegamos então na parte em que trabalhamos os verbos paradigmas. São paradigmas os verbos tidos como modelos de sua conjugação. São verbos que não apresentam nenhuma alteração no radical e suas terminações são as previstas para sua conjugação. Ou seja, neste momento dos verbos paradigmas, estamos trabalhando com verbos regulares. Por um exemplo, cantar, amar, sonhar, da primeira conjugação, vender, bater, sofrer, da segunda conjugação, partir, dividir, permitir, da terceira conjugação. A classificação dos verbos, como comentamos agora há pouco dos verbos regulares, elas serão divididas entre verbos regulares, que são todos os verbos que, ao serem conjugados, não sofrem alteração no seu radical, certo? Ou seja, seguem rigorosamente o paradigma de sua conjugação. Vamos estar modificando apenas a terminação de cada verbo desse, certo? Os verbos irregulares já vão ser verbos que, durante sua conjugação, vão sofrer alterações, certo? Ou seja, não vão obedecer ao paradigma de sua conjugação. Vão sempre poder apresentar irregularidade em seu radical ou em sua desinência. Ou seja, sua irregularidade pode vir um pouco no início do verbo ou também a sua terminação no final, tá certo? Além desses dois verbos, que basicamente são os mais trabalhados, nós vamos ter os verbos anômalos, que são aqueles que na sua conjugação apresentam no radical alterações mais profundas do que os verbos irregulares. Ou seja, são verbos que vão modificar bastante, tá certo? Nós vamos ter aí, como exemplo desses verbos, o verbo ser e o verbo ir. Se vocês tentarem lembrar um pouquinho da conjugação deles, vocês vão perceber que são verbos que sofrem uma alteração grandiosa. Além dos verbos regulares, irregulares, anômalos, vamos ter também os defectivos, que são os verbos que possuem conjugação incompleta, ou seja, não se conjugam em todos os modos, o tempos ou pessoas. Pode ser conjugado apenas nas formas arrisotônicas, ou melhor, nas formas cuja vogal tônica pertence fora do radical. Exemplo desses verbos são falir, abolir, precaver e chover. São verbos que em alguns tempos verbais ou em alguns modos verbais vão ter a conjugação e em outros não. Por fim, vamos ter os verbos abundantes. São aqueles que têm duas ou mais formas equivalentes, certo? Ainda que uma seja mais utilizada e outra não seja tão utilizada assim, outra já esteja um pouco em desuso, tá certo? Esses verbos são mais comuns quando trabalhamos eles no particípio, tá certo? São verbos que, por exemplo, vão ter um particípio regular e um particípio irregular, tá certo? Onde geralmente vamos utilizar mais um do que o outro. São exemplos desses verbos o verbo aceitar, eleger, extinguir. Pronto, a partir de agora nós vamos trabalhar um pouco com a flexão dos verbos, tá certo? Vamos trabalhar um pouco pessoa, número, tempo, modo e voz. Trabalhando com pessoa e número, observamos que o verbo varia em decorrência das pessoas do discurso, que são identificadas por meio dos pronomes pessoais. Ou seja, vamos estar trabalhando com primeira, segunda e terceira pessoa do singular, tá certo? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural, tá? Neste momento, vejam que primeira pessoa, eu e nós. Segunda pessoa, tu e vós. Terceira pessoa, ele, ela, eles ou elas. Lembrando que vamos ter sempre o singular e o plural. Só que precisamos ter um pouco de cuidado. Por quê? Porque no português do Brasil, a segunda pessoa discursiva é indicada pelo pronome de tratamento você e vocês, e não pelos pronomes pessoais tu e vós. Se pararmos para observar um pouco no nosso dia a dia, quase não utilizamos os pronomes pessoais tu e vós. Muitas vezes substituímos pelo você e vocês mais corriqueiramente, certo? Só que o que é que isso acarreta? É importante que lembremos que, na hora da conjugação verbal, esse você
e vocês, que se referem à segunda pessoa do plural, assumem uma posição de conjugação de terceira pessoa, tá certo? Tanto do singular quanto do plural. Sendo assim, vamos ter você e vocês, que se referem à segunda pessoa, porém, a sua conjugação verbal se dará com a terceira pessoa. Adentrando agora dentro do campo de tempo e modo, cuidado para não misturar, tá certo? Os tempos verbais os tempos verbais situam o fato ou ação verbal dentro de determinado momento. Ele é determinado pela relação que se estabelece entre o momento em que a pessoa fala e a ocorrência do fato expresso pelo verbo, certo? Vamos ter aí como tempo verbal presente, pretérito e futuro. Presente, passado e futuro, certo? Só recapitulando, presente, o momento do evento corresponde ao momento da enunciação da fala. Pretérito, o momento do evento é anterior ao momento da enunciação, é anterior ao momento da fala. O futuro se dá quando o momento do evento é posterior ao momento da enunciação ou ao momento da fala, certo? Sendo assim, no modo verbal, temos a indicação da atitude de quem fala em relação ao fato expresso pelo verbo. Ou seja, o indicativo vai poder nos trazer uma certeza, tá certo? Ele indica uma certeza. O subjuntivo indica uma incerteza, uma dúvida, uma hipótese. E o imperativo indica uma ordem, um pedido, um conselho, certo? Indicativo, certeza, subjuntivo, incerteza, imperativo, ordem. O modo indicativo se divide da seguinte forma: presente, pretérito, onde o pretérito vai ter a subdivisão entre o pretérito imperfeito, pretérito perfeito e pretérito mais que perfeito. O futuro será subdividido em futuro do presente e futuro do pretérito. Temos aí esses modos no indicativo. Exemplos, no presente. Eu canto no chuveiro. No pretérito imperfeito, essa frase ficaria: eu cantava no chuveiro. No pretérito perfeito, eu cantei no chuveiro. No pretérito mais que perfeito, eu cantara quando o chuveiro queimou. No futuro do presente, eu cantei no chuveiro. No futuro do pretérito, eu cantaria no chuveiro. No modo subjuntivo, nós já vamos ter o presente, o pretérito imperfeito e o futuro, tá certo? O presente, um exemplo, seria: tomara que eu cante no chuveiro. O pretérito imperfeito, exemplificando, seria: se eu cantasse no chuveiro, você seria feliz. E o futuro teríamos: quando eu cantar, você será feliz. Por último, o modo imperativo, há dois tipos de imperativo, tá certo? O imperativo negativo, aquele onde eu dou uma ordem de forma negativa, tá certo? Onde eu não quero que algo seja realizado. E o imperativo afirmativo, onde dou uma ordem de forma afirmativa, onde eu quero que algo seja realizado. Exemplos: imperativo negativo, não falem alto. O imperativo afirmativo, falem alto. Atentem-se que muitas vezes, nessa questão da conjugação verbal, a entonação da voz faz total diferença, visto que alguns verbos se conjugam iguais ou bem parecidos um com o outro, tá certo? Vamos lá, partindo agora para a utilização e conjugação dos verbos. Selecionei para vocês, coloquei para vocês aí uma sequência, tá certo? Com a forma de conjugação de cada verbo. Não vou explicar cada conjugação dessas. Atentem-se para aquilo que a gente já estudou agora há pouco, de raiz e terminação, certo? Eu sei que é muita informação e sei que são muitos tempos verbais para que a gente possa aprender, tá certo? São muitos modos verbais também. Então,
Tentem aprender um pouco a definição e a utilização de cada modo desses. A partir dessa utilização de cada modo, você vai conseguir memorizando mais facilmente, tá certo? As terminações de cada um. Vamos lá, começar pelo modo indicativo. O presente. Dá-se a entender que a ação nomeada pelos verbos ocorre exatamente no momento em que é expressa. Temos aí, eu canto, eu vendo, eu parto. Então, são ações que neste momento estão sendo realizadas, tá certo? O pretérito imperfeito refere-se a um fato inconcluso que se prolonga por algum tempo. E também se refere a uma ação recorrente, tá certo? Era algo que costumava acontecer. Não foi algo que eu fiz e acabou em pouco tempo, mas sim algo que durou um determinado momento no tempo. Por um exemplo, eu cantava, eu vendia, eu partia. Dessa forma aí, temos uma ação que ela perdura um determinado momento no tempo, tá certo? O pretérito perfeito refere-se a um fato concluído no passado, ou seja, algo que eu realizei e concluí, que não perdurou tanto tempo assim. Exemplo, eu cantei, eu vendi, eu parti. Observem que se a gente comparar esse pretérito perfeito com o pretérito imperfeito, fica bem marcado a questão do momento do tempo, tá certo? Algo que perdurou durante um determinado momento e algo que acabou mais rapidamente. O pretérito mais que perfeito refere-se a um fato ocorrido no passado, anterior a outro fato também passado, tá certo? Nós temos aí, de certa forma, estamos falando de um fato que ocorreu no passado, tá certo? Mas que ele faz também menção a outro fato que ocorreu no passado. Por um exemplo, quando a polícia chegou, o assaltante já fugira com o carro de um morador, certo? Vejamos que a polícia fez a ação de chegar, só que não chegou a tempo. Antes da polícia chegar, o assaltante conseguiu fugir. O modo indicativo, agora só que no futuro, tá certo? Temos o futuro do presente. Refere-se a um fato futuro com relação ao momento presente. Por um exemplo, eu cantarei, eu venderei, eu partirei, certo? O futuro do pretérito refere-se a um fato futuro que pode ocorrer ou não, relacionado a um fato passado. Eu cantaria, eu venderia, eu partiria, tá certo? Temos aqui, ó, como um exemplo, você não queria me acompanhar até o supermercado, certo? Vejam que a minha diferença entre o futuro do presente e o futuro do pretérito é que no futuro do presente eu tenho uma certeza de que algo vai se realizar, tá certo? E no futuro do pretérito pode ser que algo se realize ou não, tá certo? Eu não tenho a certeza daquela realização do fato. No modo subjuntivo, começaremos pelo presente. Utiliza-se em dois contextos. O primeiro, associado ao presente, e o segundo, associado a um tempo futuro, certo? Por um exemplo, é uma pena que alguns jovens não conheçam o prazer da boa leitura, certo? Temos aí essa frase associada ao momento presente. É algo que eu estou lamentando no momento presente, certo? Quando eu utilizo esse verbo associando a um tempo futuro, eu já poderia dizer o seguinte: se Cláudia tivesse coragem, ligaria para o ex-namorado, certo? Neste caso aí, vejam que nós estamos falando de uma possível realização de Cláudia. Agora, isso se Cláudia tivesse coragem, certo? No pretérito imperfeito do subjuntivo, nós vamos ter o seguinte: pode ser associado a ações relacionadas ao momento presente, passado ou futuro, certo?
O pretérito imperfeito do subjuntivo vai poder falar também no futuro, tá certo? Mas ele também pode se referir ao presente ou ao passado, certo? Temos aí como exemplo a questão do não havia CD dos Titãs que ela não comprasse, certo? Estamos nos referindo a uma possível ação que Cláudia sempre realizava, tá? O futuro do subjuntivo é utilizado para indicar uma eventualidade, a possibilidade de realização de um fato em um momento futuro, certo? Estamos falando aí da possibilidade de realização de um fato, agora no momento futuro, tá certo? Por um exemplo, quando estiver muito preocupada, você vai ter vontade de comer bastante, certo? Indo agora para o último modo, que é o modo imperativo, tá certo? O modo imperativo, ele vai ser dividido em duas partes, o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Lembre-se que, diante do modo imperativo, a primeira pessoa do singular, tá certo? Não vai possuir uma conjugação, tá? Porque o que é que acontece? Subentende-se que o eu, certo? A primeira pessoa do singular, não poderá dar uma ordem a si mesma. Por isso, sua conjugação se dá da segunda pessoa do singular em diante, certo? O imperativo afirmativo expressa ordens, conselhos, súplicas. Tem sempre um sentido presente, certo? Sempre serão expressas ordens, conselhos e dúvidas dentro de um sentido afirmativo, certo? O contrário do imperativo negativo, que vai expressar ordens, conselhos, súplicas, certo? Também dentro de um sentido presente, só que essas ordens, conselhos e súplicas terão sempre um sentido negativo, certo? Vejam que vai ter aí sempre um advérbio de negação diante do verbo expressado, tá certo? Querendo ou não, eu sei que é muita coisa, mas se aos pouquinhos vocês forem estudando e se dedicando, consegue pegar tranquilamente, tá? Vamos lá. Chegamos na parte de flexão de voz, tá certo? A voz verbal é a indicação de como o sujeito atua em alguns tipos de ação, que são expressas. Essa voz ela é dividida, a grosso modo, em três tópicos: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tá? Na voz ativa é quando o sujeito gramatical é o agente da ação. O sujeito pratica a ação. Por um exemplo, eu li o livro, certo? Eu pratiquei a ação, tá? Já é o oposto da voz passiva. A voz passiva é quando o sujeito sofre a ação expressada pelo verbo. Agora o sujeito não mais pratica, mas sim ele sofre a ação, tá certo? Por um exemplo, o iogurte foi comido pelo menino. O que foi comido? O iogurte. Vejam que o iogurte, ele não pratica a ação, ele sofre a ação, certo? Então, temos aí um exemplo de voz passiva. Dentro da voz passiva, nós vamos dividir ela em alguns pontos, tá certo? Vamos dividi-la em voz passiva analítica e voz passiva pronominal ou sintética. A voz passiva analítica, ela é expressada através de uma locução verbal, formada geralmente pelo verbo ser mais o particípio passado, certo? Esse verbo ser vai poder ter aí a flexão de tempo e modo, tá certo? Ele não precisa estar sempre conjugado no mesmo tempo, no mesmo modo verbal, tá? Mas o outro verbo, o verbo principal, ele vai ter que estar sempre no particípio passado, tá certo? Além do verbo ser, existem outros verbos que podem trabalhar neste momento como verbo auxiliar também, tá certo? Exemplo desses verbos são o verbo ficar,
o verbo estar e o verbo ir. São verbos que funcionam na voz passiva como verbos auxiliares, tá certo? A voz passiva analítica sempre vai ser marcada por essa locução verbal. Verbo ser, verbo estar, verbo ficar ou verbo ir, mais um particípio passado. A voz passiva pronominal ou sintética é quando é formada com o verbo na terceira pessoa, mais o pronome apassivador se. Neste caso, o sujeito se transforma no pronome apassivador, certo? Essa voz passiva pronominal ou sintética, ela é fácil de você identificar, principalmente por essa partícula si, gente. Sempre vai estar presente na frase quando se trata da voz passiva sintética, tá certo? E vejam que os nossos verbos, eles sempre vão estar na terceira pessoa, seja na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. E por fim, vamos ter a voz reflexiva, tá certo? Essa voz reflexiva, ela é aquela em que o sujeito, ao mesmo tempo em que ele é agente e paciente do processo expresso pelo verbo, tá certo? Ele vai praticar a ação e ele vai sofrer a ação ao mesmo tempo, tá certo? Por um exemplo, eu me penteio sempre antes de sair de casa. Quem se penteia? Eu, certo? Quem é penteado? Eu. Eu faço a ação em mim mesmo, tá? Ele se cortou com a tesoura. Quem cortou? Ele. Quem foi cortado? Ele. Vejam que ele pratica a ação e ele sofre a ação, tá certo? Então, temos aí a voz reflexiva. Ainda dentro da parte de verbos, vamos trabalhar um pouco com o aspecto verbal, tá certo? Que está relacionado com a duração da ação verbal, indicando se a ação verbal é considerada como concluída ou não. Nas ações concluídas, indica o ponto determinado no tempo em que a ação ocorreu, destacando seu início, desenvolvimento ou fim, tá? Em ações não concluídas, indica se a ação ocorreu de forma frequente ou repetitiva. Dentro desses aspectos verbais, vamos ter o aspecto durativo, certo? Que indica que a ação é contínua, certo? Não sendo momentânea, ou seja, não foi algo que aconteceu e acabou rapidamente, mas sim algo que durou um determinado momento no tempo, certo? Vamos ter também o aspecto incoativo, indica o início da ação. A ação vai ter um início bem marcado, certo? Observem a frase, começamos a entender o conteúdo agora. Veja que eu deixei bem marcado o momento em que foi entendido o conteúdo, certo? Que a ação está no início, começamos a entender agora, certo? Não é algo que já vinha acontecendo, mas sim algo que está começando a ser realizado agora. O aspecto permansivo indica a continuidade, permanência de uma ação, tá certo? Ou seja, temos uma ação duradoura, tá certo? Uma ação que, o momento que está sendo indicado, iniciada a ação, e vamos ter também uma forma de indicar que a ação está tendo continuidade, tá certo? Continuamos entendendo o conteúdo estudado. Nessa parte, deixa bem claro que a continuação da ação ficou bem marcada. E, por fim, temos o aspecto conclusivo, no qual fica bem marcada a finalização, o momento de finalização da ação. Acabamos de estudar todo o conteúdo, certo? Nós temos aí, dentro do aspecto verbal, o aspecto durativo, aquele que demora um pouco no tempo, que tem ali um momento certo no tempo, tá certo? Não é algo que simplesmente aconteceu e acabou. O aspecto incoativo, que fica bem marcado o início da ação. O aspecto permansivo, que indica sempre uma continuidade, que vai indicar a permanência da ação no tempo. E o aspecto conclusivo, que vai deixar bem marcado o momento de finalização da ação, certo?
Seguindo adiante, vamos ver um pouco das formas nominais dos verbos, tá? Estamos chegando na nossa parte final. As formas nominal dos verbos são aquelas cujas terminações não apresentam flexão de pessoa e número, nem de tempo e modo. Essas formas são denominadas porque podem ser empregadas. Essas formas são denominadas nominais, porque podem ser empregadas também como nomes, substantivos, adjetivo e advérbio. As formas nominais dos verbos são, gente, o infinitivo, o gerúndio e o particípio, tá certo? O infinitivo expressa a ideia da ação verbal. O gerúndio expressa a ideia de uma ação verbal em andamento. O particípio expressa a ideia de resultado da ação verbal, tá certo? Muitas vezes vai ter o valor equivalente a um adjetivo, tá? Vejam que para que esses verbos eles tenham sentido, muitas vezes eles vão precisar ter ali um verbo auxiliar acompanhando eles, tá certo? Quando não, eles vão estar na sua forma nominal pura. Infinitivo indicando a ideia de uma ação, o gerúndio indicando o andamento de uma ação e o particípio indicando o resultado de uma ação, tá? E por fim, gente, temos aí as referências de todo esse levantamento de estudo para vocês, tá? Vejam o seguinte, tentem estudar um pouco, com mais calma. Eu sei que são muitas informações, tá certo? Mas ao mesmo tempo eu sei que vocês também são capazes. Se dediquem um pouco, estudem, revisem. Tem muito conteúdo básico que vocês estudam lá desde o Fundamental 1 aí, tá certo? E se dediquem, tá, galera? Cheiro aí para vocês.